se levanta, e é interessante que a Bíblia fala que o Evangelho de Lucas e os demais evangelhos falam que era costume dele ir até a sinagoga adorar a Deus. Era costume ele ir até a casa, a sinagoga, aprender das Escrituras. Porque naquele tempo, só nas sinagogas, com os dirigentes, com os responsáveis pelo local de culto, que tinham os livros, os livros do Velho Testamento. E era onde eles iam para aprender. Hoje, a gente tem outros meios que a gente consegue. Temos a Bíblia, nós temos, por exemplo, a internet, nós temos o YouTube, nós temos o nosso canal de TV. Hoje nós temos vários meios, temos o rádio, onde que se prega o Evangelho. Mas naquele tempo não, tinha que ir até a sinagoga, local de culto, para aprender, Por isso que muitos interpretam um texto que tem lá, a gente vai falar numa outra oportunidade, no livro de Hebreus, sobre o que é congregar, Eles abordam, pegam aquele texto de Hebreus e não explicam o porquê que foi escrito aquele texto para os hebreus. Mas voltando para o nosso texto, primeira coisa que eu aprendo nesse texto da palavra de Deus é que Jesus ensinava as Escrituras. E a prova está aqui que ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no sábado ele entrou na sinagoga, como era seu costume, e se levantou para ler. E aí foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, profeta messiânico, e ele abriu o livro de Isaías e encontrou o lugar onde está escrito. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Nós vimos no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 1, que Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Oh, glória! No versículo 14, nós vimos que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região ele andava e ensinava nas sinagogas as Escrituras, cheio do Espírito, no poder do Espírito. E agora ele toma esse livro, se levanta na sinagoga para ler e abre, encontra o lugar que está escrito uma palavra que vai se cumprir naquele exato momento. E diz o texto que ele leu onde diz Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Olha bem, nós vemos Jesus cheio do Espírito, Jesus andando no Espírito, Jesus ensinando no Espírito. E agora ele abre a Escritura e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, ele me escolheu. Por que nós somos cheios do Espírito? Por que nós andamos no poder do Espírito? Por que nós ensinamos no poder do Espírito? Ensinamos as Escrituras. Veja bem, porque Deus nos escolheu assim como escolheu o Senhor Jesus. Ele escolheu Jesus, ungiu Jesus, para quê? Para falar as suas próprias opiniões? Ele te ungiu por acaso para você falar o que você pensa, o que você acha? Por isso que as coisas não acontecem dentro da igreja. O que você está ensinando? O Evangelho, as Escrituras? Ou você está ensinando o que você pensa, o que você acha que sabe? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Para você que se diz que tem a unção, para você que diz que é escolhido, ungido, ele te ungiu para uma coisa: para pregar boas novas aos pobres. Para pregar boas novas aos pobres. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Aqui podemos ter várias interpretações. Os pobres de espíritos, aqueles que não se justificam pelas suas próprias justiças, aqueles que se esvaziam de si mesmo, para receber as boas novas, para receber a palavra de Deus. E é interessante que fala que Jesus diz assim, e ele, o Espírito do Senhor, me enviou para fazer uma coisa. Olha bem, o Espírito do Senhor te enviou para você fazer uma coisa, não ficar dando profetada, não ficar querendo satisfazer o algozes, os desejos
da população, não. Ele te enviou para uma coisa, para proclamar liberdade aos presos. E muitos presos estão dentro da igreja. E muitos presos estão lá onde você não vai. E essa unção é para pregar as boas novas aos povos. E Ele te envia, o Espírito Santo nos unge para pregar essa boas novas. Ele nos unge para proclamar liberdade aos presos. Presos pela religião, presos pela sua justiça própria, preso pelo seu ministério. Muitos tornam o seu ministério uma idolatria, uma igreja, como se a igreja salvasse. A igreja não salva, a igreja aponta o caminho para o Salvador. E Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Para você que diz que enxerga, o seu pecado está aí. E é isso que o Senhor ungiu, o Espírito do Senhor ungiu a Jesus, para libertar os presos, para a recuperação da vista aos cegos. Se você reconhece que você não enxerga, que você não está vendo, o mundo em qual você vive não é só o mundo natural, temos o mundo espiritual. É para isso que o Senhor veio, e é para isso que nós viemos, para a recuperação, para a libertação dos presos, para a recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos. E no versículo de número 18, nós estamos falando a primeira parte, que Jesus ensinava as Escrituras. Aqui no versículo 18 diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. No versículo 19 também diz assim, que para uma meta, para um objetivo, que o Espírito Santo veio sobre a vida dele, para proclamar o ano da graça, do favor imerecido do Senhor para com o povo. Então Jesus fecha o livro, devolve o assistente, e Jesus se assenta, e na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que Jesus ensinava as Escrituras, que Jesus ensinava a palavra, o Evangelho, porque ele foi ungido para isso. Ele pregava as boas novas, ele cumpria, e é o segundo passo, é a segunda lição que eu aprendo nesse texto, que Jesus cumpria as Escrituras, e nós devemos cumpri-la, não só pregá-la, não só falá-la. Isso que eu quero chamar a atenção. No momento que você começar a ensinar as Escrituras, no momento que você começar, isso tem que acontecer na igreja. Nós vamos ver a segunda lição, que Jesus cumpria as Escrituras. Vamos ver o versículo 21, o versículo 21 até o versículo 30, do versículo 21 até o 30 do Evangelho de Lucas. Diz assim: e ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos cumprir também as Escrituras, cumprir a palavra de Deus, cumprir o Evangelho, não somente falar, não somente ouvir, mas cumprir com essa palavra. E quando isso começar a acontecer, as coisas vão começar a acontecer dentro da onde você está cultuando a Deus. Os cegos serão curados, os presos serão libertos, a graça de Deus chegará até as pessoas. E Jesus diz: hoje se cumpriu as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. É isso, essa é a segunda lição que eu aprendo. Jesus ensinava as Escrituras. Do versículo 21 até o 30 desse texto fala que todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça, de favor que saíam de seus lábios, mas perguntavam. E é isso que vai acontecer quando começar a se cumprir a palavra de Deus na sua vida. Muitos lhe conhecem, muitos conhecem você, e vão dizer: não é este o filho de José? Não é este o filho de Maria? E Jesus lhe diz: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizesse em Cafarnaum. E continuou ele: digo-lhe a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra.
asseguro-lhe que havia muitas